Gravando. Sexto ano, revisão P1, terceiro trimestre, capítulo 6, Grécia, tá? Então nós aprendemos que Homero foi uma pessoa muito importante. Homero foi um escritor. Homero, ele escreveu vários livros. A história da Grécia ficou dividida com base em Homero. Homero, ele escreveu 2 livros principais, que é Ilíada e Odisseia. Tanto até que nós encontramos a Guerra de Troia em um destes livros. A história da Grécia, então, ela vai ficar dividida pelo marco de Homero. Então nós teremos o período pré-homérico, é tudo aquilo que aconteceu antes de Homero nascer, ou seja, não havia registros tão relevantes, os gregos entendem, antes da vida de Homero, então é o período pré-homérico. E depois, o período homérico, que é o período após o nascimento de Homero, que ele começou a registrar todos os fatos e histórias da Grécia e colocando em 2 livros principais, Ilíada e Odisseia. Próximo, a Guerra de Troia, tá? Então nós aprendemos que Troia é uma cidade, tá? Que fica um pouquinho distante ali das principais cidades da Grécia. E nós aprendemos que existia um comércio muito intenso entre os gregos e os troianos. E uma dessas visitas de relações comerciais, o príncipe de Troia se apaixonou por Helena. De acordo com a mitologia grega, Helena foi a mulher mais bonita que pisou na face da terra, depois da minha esposa. Então, no caso, o príncipe de Troia se apaixonou por Helena. E a Helena também se apaixonou pelo príncipe de Troia, só que não poderia, porque Helena já era casada com o príncipe da Grécia. E no caso, Helena, ela acabou dando fuga com o príncipe de Troia, e o príncipe da Grécia ficou furioso, quis destruir toda a cidade de Troia. Porém, ele consultou os sábios, os oráculos, os videntes da época. Então esse sábio, esse vidente, esse oráculo, esse líder religioso falou para ele o seguinte: você pode invadir geral e vai ter uma vitória, só que muitas pessoas vão morrer. Ou você pode pegar e fazer um cavalo gigantesco, colocar os principais líderes do exército lá dentro deste cavalo, a exemplo de Aquiles, que foi mega importante na Guerra de Troia, um dos guerreiros mais valentes da cidade da Grécia. E no caso, entregar este presente, este cavalo como um presente, como um sinal de paz. Olha, troianos, nós estamos em paz com vocês. Vocês raptaram Helena, a segunda mulher mais bonita da face da terra, mas está tudo bem. Olha um cavalinho aí para vocês brincarem aí, ó, como um presente. E os troianos aceitaram o presente. Na madruga, eles saíram do cavalo e destruíram toda a cidade de Troia e conseguiram raptar Helena novamente. Porém, Aquiles acabou morrendo com uma flechada no calcanhar. Foi um mega guerreiro, foi mega importante, mas acabou morrendo nessa batalha de Troia, tá? Próximo, guerras médicas. As guerras médicas, tá? Não é guerra de médico, tá? Mas sim guerra dos medos. Quem são os medos? Não é que eles tinham medos. Os medos eram povos que viviam no Oriente Médio. Oriente Médio, medo, tá? Viviam no meio do continente asiático. Então, esses são os povos medos. Os principais povos medos eram os persas. Até tem lá a Batalha dos 300, tal, de Esparta, enfim. Então, as guerras médicas foram os povos medos, ou seja, os persas, tá? Que viviam no meio ali, no Oriente Médio, que tentaram invadir o continente europeu, começando principalmente da parte sul, Itália e a Grécia. Então, quando esses medos persas tentaram invadir a Grécia, os gregos se reuniram para batalhar contra esses medos persas. Essa guerra ficou conhecida como Guerra Médica, e os gregos saíram vitoriosos, tá? Atenas. Você vai ter que explicar na prova a educação que era aplicada em Atenas e a educação que era aplicada em Esparta. Em Atenas, a educação ela tinha como propósito apenas educar os homens, porque na Grécia, boa parte da Grécia, as mulheres nem eram consideradas como pessoas, tá? Eram considerados como seres inferiores. Então, em Atenas, a educação era somente para os homens, aonde que lá nas escolas de Atenas, os homens eles aprendiam geografia, história, filosofia, sociologia, química, matemática. Então, o objetivo das escolas de Atenas era formar cientistas,
pessoas que pensavam, pessoas que eram gênios, grandes filósofos, grandes pensadores. Esse era o objetivo das escolas de Atenas, formar pessoas, no caso, no que se refere a ciências, tá? A educação, enfim. Esse era o objetivo das escolas de Atenas. Em Esparta já era diferente. Em Esparta, eles aceitavam tanto os homens quanto as mulheres na escola. E o objetivo das escolas espartanas era formar grandes guerreiros, grandes vitoriosos, assim como Aquiles foi, tá? Em Esparta, até existia uma seleção quando nasciam as crianças. Então, quando a criança nascia, se ela nascesse muito pequenininha ou com alguma deformidade, não enxergava direito, membros dos corpos pequenos ou desregulados, ou se não ouvisse direito, tá? Então, se nascesse com algum defeito de acordo com a visão deles, dos espartanos, essa criança acabava sendo morta, porque eles queriam somente crianças que fossem perfeitas, para que esses seres perfeitos pudessem compor futuramente um exército perfeito de homens valentes, mulheres valentes, para proteger a cidade de Esparta. Alguma dúvida? Então, as escolas de Esparta, as mulheres aprendiam a guerra para poder cuidar das cidades. Porque quando os homens fossem batalhar em terras estrangeiras, as mulheres eram que cuidavam da defesa da cidade de Esparta. Os homens, eles tinham uma educação bem diferenciada. Quando chegava mais ou menos 18 anos de idade, eles eram soltos na floresta sem recurso nenhum, somente com a roupa do corpo, sem R$ 1 no bolso. Eles tinham que sobreviver durante o período de 1 ano. A fome, a sede, a falta de recursos. Se eles conseguissem sobreviver durante este período de 1 ano, eles estavam aptos para poder entrar no nível 2 do exército de Esparta e já estavam prontos para poder guerrear em prol da sua cidade. Próximo tópico. Se eu pular algum, me avisa. Guerra do Peloponeso. Os atenienses, eles entenderam depois das guerras médicas que é legal formar cidadãos pensantes, ilustres, gênios, cientistas, é muito legal. Só que uma guerra não se faz com livros. É necessário espada, pessoas que saibam ser guerreiros. Então os atenienses fizeram o seguinte: pegaram outras cidades que também tinham exércitos fracos e, no caso, essas cidades eles financiavam com dinheiro, com impostos para Atenas e também enviavam guerreiros para Atenas. Assim surge a Liga de Delos, que é formada por Atenas e cidades também fragilizadas, fracas, que precisavam de um exército forte. Então enviavam pessoas e dinheiro para que os atenienses formassem um exército forte. Alguma dúvida? Mas se tivesse é para depois também, né? Aí o que aconteceu? Os espartanos, eles acabaram acusando os atenienses de desvio financeiro e também entenderam que os atenienses, estavam ficando grandão, estavam ficando muito fortes com esse exército. Aí os espartanos, precisamos fazer alguma coisa. Somos muito bons no exército. Só que os atenienses estão ficando em um número muito grande. Eles vão dominar toda a Grécia. Então os espartanos, eles fizeram o quê? Também formaram uma liga. Então fizeram uma liga das cidades que não pertenciam a Atenas. Tá? Então juntaram essas cidades com o exército de Esparta e formaram a Liga do Peloponeso. Assim surge a Guerra do Peloponeso, que durou por muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, que foi a guerra entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, ou seja, a guerra entre Esparta e Atenas. Eles paravam apenas essas guerras para as Olimpíadas. Então tava lá batalhando, toma uma flechada, toma uma espadada, tal. Começou, deu o horário lá das Olimpíadas. Amigo, você é um amigo, depois nós voltamos à guerra, vamos agora participar das Olimpíadas. Então somente para as Olimpíadas que eles paravam a guerra, depois voltava todo mundo se matar. Tá? A Guerra do Peloponeso foi muito ruim para a Grécia, porque pensa aqui comigo. A Grécia, como um todo, estava guerreando entre eles mesmos. Então, o país ficou mega enfraquecido. Muitas pessoas morreram. Então, a Grécia, que estava expandindo seu poder por toda a Europa, ficou muito fraca com essa guerra entre eles mesmos. Aí, o que acontece? Lá na Macedônia, que fica bem pertinho, tipo Santo André e Mauá, sabe? Pertinho.
Então, lá na Macedônia, eles também tinham um exército forte liderado por Xandão da Macedônia, que é conhecido como o Alexandre o Grande. Então, o Alexandre o Grande da Macedônia, ele acabou invadindo a Grécia, que estava enfraquecida. E Alexandre o Grande, ele acaba dominando tanto Atenas quanto Esparta e domina toda a Grécia, porque eles estavam enfraquecidos com a Guerra do Peloponeso. Alguma dúvida? Alexandre o Grande teve um império gigantesco. Ele dominou parte da África, a Europa, a Ásia, tá? Então, Alexandre o Grande não tem esse nome à toa. É Alexandre o Grande porque ele dominou boa parte do planeta Terra existente durante aquele período. Grande por conta do império dele, que é gigantesco. Próximo tópico, tá? Para poder finalizar aqui, algumas contribuições da Grécia, tá? Primeira contribuição é o teatro, tá? Dionísio ali, se eu não me engano. Se eu falei errado, me perdoa, tá? Mas eu acho que é Dionísio, que ele é o pai do teatro. Lá no teatro tinha até a tragédia e a comédia. A tragédia para poder falar de casos de amor, contatinhos, e a tragédia e a comédia para poder fazer críticas à política, tá? Filosofia são o amor à sabedoria, tá? É isso que significa filosofia. Os gregos são também os pais da filosofia. Grandes nomes surgiram na Grécia, que são estudados até hoje nas grandes universidades. Platão, Sócrates, Aristóteles e vários outros. Então eles são os pensadores, os pais do pensamento, da sabedoria. Surgiram lá na Grécia. Medicina. Então, men são os pais da medicina, porque antes, muito da medicina, toma chazinho que você vai ficar bom. Mas não tinha comprovação científica. Então, eles começaram a fazer a medicina com base em fatos, e não somente em superstição. Ah, passa debaixo da escada que você vai ficar bom. Toma esse chazinho. Ah, pega e dá 3 pulinhos que sua dor de cabeça vai passar. Não, eles começaram a fazer a medicina com base na ciência. Até hoje, nas grandes faculdades, eles fazem o juramento do pai da medicina, que é o Hipócrates de Cos. Depois, história. Também são os pais da história, porque durante muito tempo a história era somente mitos. Um exemplo, pegar e falar sobre mitologia grega. A mitologia grega não é comprovada cientificamente. Então, o Heródoto é considerado o pai da história, porque ele começou a contar a história com base em fatos científicos. Alguém viu Zeus? Alguém falou com Zeus? Então, se ninguém falou, Zeus não existe. Então, esse é o pensamento de Heródoto. Começou a escrever a ciência com base em fatos reais, concretos, tá? Olimpíadas, o último para nós finalizarmos. As Olimpíadas surgiram lá na Grécia, de 4 em 4 anos. Toda a guerra parava, tudo parava. Era mega importante as Olimpíadas, porque o vencedor das Olimpíadas, ele ganhava um status de semideus, ganhava uma estátua dele, ganhava lá a coroa de louro, e era registrado o seu nome na história por longos períodos épicos. E finalizamos por aqui a nossa revisão. Pode falar? Então, daí a gente já comprova isso, tá? Não é relevante para a prova, tá? Mas é só o que é relevante é você entender que o teatro, ele foi ali, ele surgiu lá na Grécia, o teatro até que nós conhecemos hoje. Mas nós já comprovamos esse fato aí para você. Finalizando aqui a revisão, não esquece de fazer o resumo a ser entregue no dia da prova, tá? No mínimo uma folha aí de caderno.